Olá amigos do canal, Bruno Montaigne, você está no 3 Vidas e 2 Continues. Acabei de terminar Undertale e vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Quando eu digo que eu acabei de terminar o jogo, não necessariamente estou dizendo que eu acabei de terminar o primeiro gameplay. Eu fiz duas rotas, eu acabei de terminar a segunda rota e eu queria fazer pelo menos dois caminhos para ter uma visão um pouco mais completa do universo do jogo e como que funciona o esquema narrativo do jogo, né? Para que a gente possa discutir um pouquinho aqui sobre alguns detalhes interessantes, principalmente no quesito da quebra da quarta parede, que esse jogo traz muito de uma forma muito bacana, aliás. Para quem acompanhou o primeiro vídeo, vai perceber que eu estava um pouco perdido, né? O primeiro momento, o gameplay ele parece um tanto quanto estranho e até desmotivador, eu diria. Mas tudo no começo, ele funciona como um tutorial, na verdade, né? E se eu tivesse gravado um pouquinho mais, deixado a gravação um pouquinho mais adiante, vocês teriam o mesmo gancho que eu tive. É aquele momento da história que te prende para você querer ver o final. Entende? E ele acontece nesse jogo quando você é apresentado a personagem Toriel, né? Ou Toriel, como vocês preferirem, né? É uma personagem que te traz um contraste naquele universo de monstros, né? Uma personagem bondosa, uma figura técnica quase que materna, e você se apega a ela de uma forma muito interessante. E o que acontece? É um jogo que você precisa estar aberto para inserir naquele universo. Então, se você jogar com pressa, se você quer ficar com um olhar muito cético, muito crítico, você de repente não vai ter uma imersão tão profunda, a mesma imersão que eu tive, por exemplo, que muitas pessoas têm. Eu compreendo as críticas que o jogo tem, e é um jogo que é um jogo para pessoas que têm imaginação, tá? Eu vou explicar. Antigamente, quando a gente pegar os jogos da era do 8 bits, 16 bits, né, os gráficos existia uma limitação gráfica na qual muitas vezes, principalmente em RPG, forçava que a gente usasse a nossa imaginação. Até mesmo alguns RPGs mais modernos que surgiram depois, mas já antigos hoje em dia, como por exemplo Final Fantasy VII. Você vai jogar Final Fantasy VII, aqueles bonequinhos pequenininhos, todos quadriculados, eles não te trazem uma visão real de como badass Cloud era, como badass Tifa era. Mas o jogo, a narrativa do jogo, ela era tão bem feita que você imaginava todo aquele universo. As cenas de computação gráfica ajudavam, mas elas eram em alguns momentos da história. Então, esse mesmo efeito ele acontece aqui em Undertale. A limitação gráfica, ela serve para que você você substitui essa limitação gráfica na sua cabeça pela sua imaginação. Então, se você der asas à sua imaginação e acompanhando, prestando atenção na narrativa dos personagens, na apresentação de cada personagem, eles são incríveis, diga-se de passagem, a sua imersão ela é muito grande. E sério, em alguns momentos do jogo chega a dar um nó na garganta. É muito complicado isso. E curioso, né? No bom sentido, lógico. É óbvio, a música ajuda muito nessa imersão. A música é AAA, a música é perfeita. E então, como os gráficos não são tão sofisticados assim, o que te faz entrar na imersão do jogo, o grande trunfo é a história, é justamente a música e a narrativa que tem por ali, as quebras da quarta parede, o bom humor que o jogo tem. Então isso é muito legal e bastante único nesse jogo, né? Em relação ao momento que você se vê preso na história, enfim, a narrativa prossegue depois que você conhece Toriel. Quem assistiu o primeiro gameplay, eu tô falando aqui dos primeiros 10, 15 minutos de jogo, tá? A partir do momento que você conhece Toriel, a narrativa prossegue com a atitude do seu personagem, da qual é muito fácil você se envolver emocionalmente, tá? A Toriel, ela assume, de certa forma, uma figura materna pro seu personagem e você se identifica com aquele personagem se você se deixar identificar, tá? Aí que tá a questão do jogo, o interessante do jogo. E aí que você se vê envolvido com esse universo. E isso é
tudo que eu posso falar sem que prejudique a sua experiência, caso você queira conhecer o jogo, tá? E aí eu tenho que dizer uma coisa que me deixa muito intrigado. A forma como que eu conduzi o jogo, né? No primeiro gameplay eu acredito que eu não tenha tomado as melhores decisões. Alguns monstros o jogo ele permite que você ataque os monstros ou não, e acredite se puder, a abordagem na qual você não agride os monstros, os inimigos, né? Os inimigos, ela é a rota mais difícil de você conduzir, porque tem monstros que é muito fácil você matar os monstros, certo? Você simplesmente atacar. O seu personagem, embora seja uma criança, ela é muito poderosa nesse universo. E e você não lutar é uma escolha interessante, só que você precisa passar por diversas tarefas. O jogo cria uma situação ali que lembra muito os Bullet Hells, né? Enfim, isso torna o jogo, essa característica torna o jogo difícil para você prosseguir se você não quiser ferir ninguém, né? Se você simplesmente estar se esquivando dos ataques dos seus inimigos. E, enfim, na primeira jogatina eu tomei algumas decisões na qual alguns monstros eu matei e outros não. Eu fui punido por isso ao final do jogo de uma forma bem curiosa, bem interessante. Assim, a quebra da quarta parede no final do jogo, nessa primeira rota, eu achei bem legal mesmo. E na segunda rota eu optei por fazer o caminho do pacifista, na qual você não mata nenhum inimigo ao longo do jogo todo. E, cara, eu diria que eu fiquei um pouco decepcionado com esse final, mas pode ser que eu ainda não tenha visto o final todo. É difícil de explicar, entende? Pode ser que é possível que eu ligue o jogo para jogar o próximo gameplay e eu tenha novas surpresas do meu gameplay anterior, entende? E isso dá uma longevidade pro jogo bastante interessante. Não tem muito o que ser dito. É um jogo baratinho que está aí disponível na Steam. Você vai pagar R$20. Eu não sei se ele está disponível para Xbox e PlayStation, né? Xbox One e PlayStation 4, na verdade. Mas é um jogo que vale a pena você gastar uns R$20 para conhecer. Se você não quiser gastar R$20, pega ele numa promoção que é o preço de uma pizza. Vale muito a pena, tá? Enfim, essas são as minhas considerações. Eu tô ainda um pouco em choque, mas de uma forma muito positiva. Vale a pena conhecer.